Oi, voltei. Esta é a parte 2. Vejam bem, eu falei que eu ia fazer 3 vídeos assim. Hoje, que é terça-feira, dia 16 de junho, então vamos ter 2 vídeos para falar de 8 competências. Depois, essa atividade sobre essas 8 competências vai ficar para o dia 23. Vai estar tudo explicadinho lá no Google Classroom. No dia 23, né, ou seja, na semana que vem, eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos para falar das outras 9 competências, 8 mais 9, 17, as outras 9 competências, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, essa tarefa de escrever as competências e se autoanalisar, se eu sou bom, se eu não sou bom, se eu preciso melhorar, o que precisa melhorar, ela vai ser feita em 2 dias. Nessa primeira semana, que começa hoje, dia 16, vocês têm que entregar até o dia 23. Vocês vão fazer sobre as 8 competências que eu falei, 5 no vídeo 1. Vou falar de mais 3 aqui, depois eu faço um resuminho. Aí vocês fazem essa primeira parte. Tiram foto, me mandam, ou escrevem no Word, pode ser escrever em Word, ou direto no Google Classroom, nos comentários, vocês escrevem e eu avalio essa primeira parte. No dia 23, 22, 23, eu faço outro vídeo, 2 vídeos, para falar das outras competências que eu não vou falar hoje. E aí vocês fazem o exercício de novo, né? Escrevendo, se autoavaliando e me mandam novamente. Então, pode fazer no caderno e tirar foto. Esse não é a melhor maneira, porque nem sempre eu consigo ler direito o que está no caderno, tá? Mas pode ser. O ideal seria vocês escreverem em Word e me mandarem o arquivo. E se não der no Word, escrever em comentários na atividade. Vocês escrevem no próprio comentário para eu poder ler o texto, tá? Alguns até já estão fazendo isso, por exemplo, em artes fizeram um desenho e explicaram o desenho no comentário. Então, vocês podem fazer o trabalho, o texto que eu estou pedindo sobre essas competências, vocês podem fazer direto nos comentários. O importante é escrever para mim, fazer essa atividade para que eu possa ler, avaliar e poder dar uma devolutiva para vocês. Bom, nós falamos, né, sobre as 5 competências da autogestão. Agora nós vamos falar de 3 competências que fazem parte de um grupo chamado abertura ao novo. E o que é abertura ao novo? Abertura, né, de aberto, né? Vocês sabem que uma coisa fechada as coisas não entram e nem nada sai, né? Uma caixa fechada ou uma porta fechada, ou janela fechada, tá tudo que tá dentro, que tá fora, tá fora. Então, o mais importante nessa abertura é que, assim, se você não tem abertura ao novo, você não consegue receber nada, você não aprende nada. Quando eu falo aprender, não é só aprender na escola, tá? Porque a gente aprende em todo e qualquer momento da nossa vida. Eu tenho 52 anos, e tô aqui aprendendo a fazer vídeo, a dar aula online, a mexer no Google Classroom, enfim, tem um monte de coisa que eu tô aprendendo a fazer. Fiquei meio chateada no começo, falei, ai meu Deus, que dificuldade, ter que fazer tudo isso, porque a gente tem uma certa resistência ao novo, ao que é diferente, né? A gente tem saudade de voltar para a escola, porque eu já sei dar aula na escola, eu sei dar aula na classe, mas desse jeito assim, né? Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo minha cara, né? Eu fico analisando que o óculos, o cabelo, que a bagunça aqui atrás, né? Então é difícil, eu estou sentindo muita dificuldade em fazer vídeo, por exemplo. Mas a gente tem que ter essa abertura ao novo, tem que ser aberto às coisas novas, senão a gente não cresce. Não dá para ficar criança o resto da vida, não dá para ficar fechadinho na nossa casa, no nosso corpo. O corpo cresce, né? E aí o próprio corpo é uma coisa nova. O corpo cresce, vocês, principalmente vocês que são do 6º, 7º, vocês estão crescendo. Os meninos estão nascendo barba, menina está nascendo outras coisas, pelinho embaixo do braço, né?
enfim, muitas coisas acontecem, muitas coisas novas. E eu vou o quê? Vou falar, não quero, vou ficar fechada, não quero aceitar isso. Não adianta, o corpo está crescendo de qualquer maneira. Quem está do segundo, terceiro, vai acabar o ensino médio, vai ter que assumir outras responsabilidades, vão ter outras coisas. A vida não vai ser igual ao resto da vida. A vida nunca é igual. A gente acha, por exemplo, em fevereiro a gente achava que ia ter um ano normal e não teve, entendeu? E a gente tem que abrir a mente para isso, né? Existem, inclusive, tem outras competências que eu vou falar na semana que vem, também relacionadas, elas estão em outro grupo, mas elas também têm relacionadas com a abertura ao novo, porque tudo que é novo, às vezes, traz estresse, né? A gente vai falar disso. Mas, abertura ao novo é ter essa capacidade de absorver, não é necessariamente aceitar, tá? Mas é de olhar com um olhar curioso, tanto que um deles aqui, o primeiro, eu já vou falar, é curiosidade para aprender, né? Então, quem está aberto ao novo é naturalmente curioso. Se você não é curioso, você tem que fazer um esforço para se tornar mais curioso, para saber as coisas que estão acontecendo. Vou dar o exemplo dessa pandemia. Tem gente por aí, adultos inclusive, né, que tá assim, eu não quero saber nada desse assunto, eu não quero ler jornal, eu não quero ver revista, não quero ver Facebook. Quer dizer, eles estão bancando avestruz, enfiando a cabeça no buraco, fingindo que nada está acontecendo ao redor. Né? A gente tem que ter essa curiosidade para aprender, principalmente porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe o que fazer na vida. Quem não sabe, por exemplo, se você não aprender a cozinhar, como é que você vai comer? Vai comprar comida no restaurante todo dia? E se você não for rico? Então, em algum momento, você tem que aprender a cozinhar. É mais divertido se você tiver vontade de aprender a cozinhar do que você ser obrigado a aprender. Né? Então, essa habilidade aqui, novamente, curiosidade para aprender, é um convite para vocês aprenderem as coisas de um jeito agradável, né? Terem vontade de saber das coisas. Aí eu não gosto de política, mas tem que aprender sobre política. Aí eu não gosto de futebol, mas vamos aprender sobre futebol, alguma coisa interessante. Eu não gosto de futebol, mas eu sei bastante coisa de futebol. Não me perguntei quem foi o campeão de não sei quanto, porque eu não sei, mas eu sei quem foi Garrincha, você sabe quem foi Garrincha? Por exemplo, Tostão, né? Sócrates, eu sei quem foram esses caras, né? Quer dizer, não gosto de futebol, mas eu sei. Então, ter essa curiosidade para aprender de tudo a todo momento. Outra competência é essa daqui, ó, imaginação criativa. Já ouviram falar em pensar fora da caixinha? Quando a gente fala de criatividade, não está falando só de arte, tá? Está falando de todos os aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, quem não é criativo, quem pensa muito certinho, sempre só daquele jeito, só sabe fazer um caminho daqui até, sei lá, o centro da cidade. Quem é curioso e criativo descobre outras maneiras de chegar até o centro da cidade, né? Descobre qual é o ônibus, vamos supor, eu só sei um ônibus, mas eu vou descobrir que de repente se eu pegar um ônibus até onde, depois eu pego outro ônibus para cá, ou se eu pego o metrô aqui, depois eu pego o ônibus para lá, quer dizer, você abre uma possibilidade, um leque de possibilidades para facilitar, inclusive, a sua vida. Então, imaginação criativa é resolver problemas de modo criativo, né? Enquanto todo mundo está pensando em azul, você fala, e por que não amarelo? Né? Quer dizer, é dar uma outra sugestão, ter um outro olhar para aquela questão. E isso, gente, é muito importante na vida profissional. As empresas cada vez mais procuram pessoas criativas para resolver os problemas, para resolver todas as questões. A gente tem que literalmente pensar fora da caixa. Então, é aquela coisa assim, mas eu não gosto de ler, mas tem que ler, porque aí você vai aprender e vai poder ser mais criativo.
Ah, eu só gosto de sertanejo. Não, vamos ouvir outro tipo de música. Ah, eu só gosto de filme de ação. Vamos assistir outros filmes de ação. Ou eu não gosto de política. Vamos ler sobre política, saber um pouquinho sobre política, sobre qualquer assunto, né? Por exemplo, agora eu estou aprendendo um monte de coisa sobre Superman porque eu e a minha filha estamos assistindo Smallville, que é sobre a vida do Super-Homem quando era jovem. E a partir de lá, a gente está fazendo pesquisa no Google para descobrir sobre o universo do Superman, na verdade, sobre o universo DC, da DC, né? Da DC. E aí a gente entrou no da Marvel também e fez uma comparação entre os heróis da DC e os heróis da Marvel. Quer dizer, vai me levar a algum lugar esse conhecimento? Não sei, mas está sendo muito divertido. E me dá subsídios, me dá material para eu ser criativa numa outra situação, por exemplo. Então, esses dois aqui, curiosidade para aprender e imaginação criativa, eles andam muito juntos. Porque quem é curioso normalmente também é imaginativo. O terceiro se chama interesse artístico. A nossa vida é feita de artes. Pode ser que você não seja uma pessoa que vai em museu, por exemplo, goste de quadros, mas você ouve música, você assiste novela, assiste filme, quem gosta lê livros, né? Então faz parte da sua. Quanto mais rica em atividades culturais e artísticas for a nossa vida, mais a nossa cabeça se expande, né? Tem muitos filmes, por exemplo, que vocês falam, é filme de ação, mas na verdade está fazendo críticas a sociedades, por exemplo, totalitaristas, ditatoriais, e aí é que a gente vai fazendo essas conexões, né? Entre, vamos supor, a política atual e o mundo Marvel, enfim, e como o artista que fez o mundo Marvel se baseou no mundo real e a gente vai fazendo essas conexões. Então, o interesse artístico, na verdade, ele tem muito a ver com todos os aspectos da nossa vida, né? Porque as pessoas, numa música, falam de amor, mas também falam de solidão, também falam de política, também falam de racismo, também falam de ódio, enfim. Essas coisas que fazem parte do mundo da gente, elas são expressas pela arte. Então, esse interesse artístico é importante. E aí a gente entra de novo na curiosidade para aprender. Se eu gosto de música, eu não vou ficar em uma música só ou um estilo de música só, eu quero conhecer todos os estilos possíveis. Né? Se eu gosto de ler, eu quero ler o máximo de tipos de livros possíveis. Se eu gosto de filme, ver tipos diferentes de filme, não ficar preso a um tipo de filme, só filme de violência, só filme de guerra, só filme comédia, né? Enfim, são essas. Então, ó, dentro do abertura ao novo, nós temos curiosidade para aprender, interesse artístico e imaginação criativa. E no outro vídeo nós vimos em autogestão, nós vimos foco, determinação, persistência, responsabilidade e organização. Somando todos dá 8. Então, daqui de hoje até uma semana, vocês têm que escrever essa autoavaliação em cima dessas 8 competências, tá? Então, a minha imaginação, eu não sou muito criativo, eu não sei pensar, por exemplo, a professora de português pede uma redação, não sei sobre o que escrever, então, como eu vou melhorar essa imaginação criativa? Lendo mais, assistindo mais filme, por exemplo, né? E aquilo que eu falei, durante a semana, à medida que vocês tiverem dificuldade, vocês podem ir se comunicando comigo e a gente vai conversando, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido bem explicativo, desculpem alguma coisa. Semana que vem a gente conversa mais sobre as competências socioemocionais, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.